Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Muito interessante, por causa das perguntas anteriores. Os espíritos já disseram, peraí, até o nascimento não tem aquele corpo que ali não tem alma. Aquele corpo não tem um espírito encarnado. Se não tem alma e não tem um espírito encarnado, eu posso matar aquele corpo? Essa aqui é a questão. Percebe onde Kardec está indo? E aí vem a resposta do espírito. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, e Deus julga sempre a intenção, o móvel da ação, como eu falei nas perguntas anteriores, de matar um boi. Matar uma caça, por exemplo. O caçador, ele mata por quê? Existem pessoas que vivem lá no interior do Alasca, em que ele necessita matar animal para que ele possa sobreviver. Existem pessoas que querem a caça esportiva. Nos dois casos existem animais morrendo. No primeiro é para satisfazer o orgulho, no primeiro é para satisfazer a sua existência, para nutrir a sua existência, é uma necessidade. No outro é um supérfluo, é apenas um prazer. Então, independente daquele corpo que ali está não ter alma, daquele corpo não ter um espírito reencarnado, o móvel da sua ação em tirar a vida daquela criança, ele pode ser mau. Se ele é mau, não, você disse pode, cuidado, não, pode mesmo, pode ser bom e pode ser mau. Se for mau, há um crime, porque você está transgredindo a lei de Deus. E se o móvel da ação for bom, você não está transgredindo a lei de Deus. Claro que tem o móvel da ação e tem a circunstância. Nós vamos ver isso mais para frente. Continua os espíritos superiores. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Então, beleza. Uma mãe ou qualquer outra pessoa, se tira a vida da criança antes do nascimento, comete crime. Por quê? Porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, independente de não ter uma alma, independente de não ter um espírito encarnado, você tirar a vida de uma criança antes do nascimento é um crime. Como ensinava o professor Luiz Antônio Mileco, um crime pode ter atenuantes, mas ele é sempre um crime. Se você sai do fantástico mundo de Bob, da tabelinha de Excel, tabela de entrada e saída, cometeu crime, vai sofrer. Cometeu crime, você vai ter que se arrepender, expiar e reparar. A expiação e a reparação não necessariamente tem que vir com sofrimento, tá? Pode vir até com grandes alegrias. Ponto. Isso é doutrina espírita. Isso não é movimento espírita brasileiro. Muito bem. Então, se você impede, há um crime aí. Você tirou uma vida. Muito bem. Agora, eu posso atenuar esses crimes? Posso. Até mesmo, dependendo da circunstância, nulificar aquele crime. Ok? Então, essa é a doutrina espírita. Estamos aqui num nível
bem profundo de análise. Não é ideia partidária daqui, não. Né? Porque agora tem essa ideia, fulano de tal é a direita, fulano de tal é a esquerda, então ele é materialista, ele é a favor do aborto, o outro é a favor da pena de morte. Isso aí são pessoas desequilibradas que querem brigar e acham que a filosofia é o futebol do mundo. Não. Filosofia são reflexões, ok? Então, há crime sempre que você tira a vida. Esse crime ele pode ser atenuado de acordo com as circunstâncias e com o móvel da ação. Teremos exemplo mais para frente, ok? Mas isso é importante. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí vem o comentador. O comentador, como ele tem seu arcabouço mental 100% alinhado com o espiritismo brasileiro, algumas frases, algumas ideias já virão naturalmente. Continua ele. Quer dizer, começa ele. Uma mãe que aborta o filho por motivos banais, por não querer filho, não pode ser chamada de mãe. Já começou inventando. Frase de botequim. Uma mãe que comete aborto não é mãe. Não, ela é mãe. Ela teve 5 filhos e abortou. Não. E aquelas crianças? Não, ela não é mãe. Ela agora, sei lá, o que ela é? Não sei. É uma reprodutora. Hein? Ela é mãe. Ela está fora dos arquétipos que o espírito tem sobre mãe. Tem mãe amorosa, tem mãe que não dorme antes de preparar a comidinha, de preparar as coisinhas da criança do dia seguinte. Interessa se ela está morrendo. Ela prepara a comidinha, prepara tudo que a criança vai fazer no dia seguinte e depois desaba na cama. Tem mãe que esquece. Tem mãe que não faz nada. Tem mãe que não está nem aí. Tem mãe que dá para a avó criar. Tem mãe que dá para adoção. Tem mãe que aborta. Então, não é chamada de mãe, é um exagero. Né? Isso aí a gente pode botar em outra discussão. Mas é frase de efeito. É para cativar o leitor. Um nome sinônimo de amor. Mãe é sinônimo de amor. Mãe é sinônimo de mãe. É uma questão biológica. Tem um aparelho que vai gerar um outro ser. Nós chamamos isso de mãe. Se ela tem amor ou não é outra questão. E quem pratica esse crime não tem amor no coração. Aí começou a ideia, né? Não leu a lei de amor que nosso amigo Fenelon nos ensinou. Por mais vil, por mais abjeto que seja o ser, ele devota o amor por algum bicho, por um animal ou por alguma coisa, porque é uma lei. É uma lei, todos os seres têm amor. Pode não ter o amor de acordo com o seu ideal de amor, mas tem amor. Aqui é filosofia espírita. Mas eu quero malhar essa mãe, tudo bem. Aí é um direito que você tem de cometer um crime, que é ferir a lei de justiça, de amor e de caridade. É um teu desejo. Mas isso é um problema que depois você vai ter que se ajustar. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, se você quer que essa mãe sofra, você também é criminoso. Mas ela cometeu aborto, não interessa. Ela é criminosa e você é criminoso. Fulano de tal estuprador, vamos torturá-lo. Sim, ele é um criminoso e você é um criminoso. Fulano de tal é ladrão, vamos espancá-lo. Ele é um criminoso, você é um criminoso. Assim é. Assim é. O caminho do bem é o bem, para a doutrina espírita. Para algumas filosofias, os fins justificam os meios. Mas para a doutrina espírita, não. Aí continua ele. O aborto é um crime de maior monta. Na outra pergunta ele disse, é o crime dos crimes. Interessante, né? É uma frase de efeito. É matar quem não
tem meios de defender a própria vida, sim. Mas tem muitos assassinatos. Na maioria dos assassinatos, a pessoa não tem condição de defender a própria vida, mesmo já tendo vivido, mesmo sendo uma faixa preta de karatê. O cara chega com a arma, dá um tiro nele, ele não tem como se defender, né? Mas tudo bem. Frase de efeito novamente. Não aqui estou justificando o aborto. Eu estou analisando as frases. Isso é a coerência interna do texto. Já disse, é crime. Os espíritos já disseram, é crime. O problema é que existem aqueles que são partidários das coisas. Não, esse aqui é um crime que você pode cometer. Esse aqui é um crime que você não pode. Esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito. Para Deus os dois são crimes. Os dois são maus, os dois são criminosos, tá bom? Aí ele diz, um corpo em que se encontra informação. E o pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual. Isso pode ocorrer mesmo. Por causa do aborto, ele ia arrumar um inimigo. Porque aquele espírito tinha expectativa. Mas aí existem tantas circunstâncias, como nós já vimos aqui nas perguntas anteriores, que às vezes o espírito até de antemão já imagina que aquela mãe, aquele pai vai querer cometer o aborto. Como era da família tradicional brasileira e do mundo, quando há umas décadas atrás, né? Vamos voltar aí umas 5 décadas atrás, 6 décadas atrás, aquela família tradicional, bonitinha, quando a menina ali dos seus 14, 15, ou mesmo antes do casamento, engravidasse, naturalmente eles faziam um aborto ali. E aquelas pessoas estavam ali, iam para a igreja, confessavam, né? Uma polidez absurda, mas cometia seus crimes. Então, tudo bem, né? Então, ele pode arrumar inimigos? Pode. No ato de abortar uma criança em gestação. É isso aí. Então, o aborto é um crime. Um crime tem atenuantes. O que vai ter relação é o móvel da ação ao cometer o aborto e as circunstâncias envolvidas. Não. Todo tempo que cometer aborto vai pagar porque é o crime de maior monta. Será que é um crime de maior monta? Ou se fosse o maior crime que a doutrina espírita pudesse entrar em contato? Jesus discorda. Por exemplo, para Jesus, você pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, adulterar porque você tem uma ideia diferente, ou quer que suas... Para Jesus, essa pessoa que faz isso é pior que um suicida. Jesus disse isso. Não com essas palavras. Então, se você for usar a religião para enganar, para ganhar poder, para ganhar clientes, para ficar rico, principalmente enganando, tá? Esse é pior que um suicida. Tá lá no Evangelho. Ai daqueles que adulterar essas palavras e ensinar os pequeninos. Melhor seria que se amarrasse uma mó no pescoço e se atirasse ao mar. Olha aí. Vai reclamar com Jesus. E aí, já que seria o maior crime de todos, por que o Kardec só trata do aborto no Livro dos Espíritos? O aborto só aparece duas vezes. Aborto no sentido aborto. Não no sentido da palavra abortar, né? Abortou a missão, não. Aborto só aparece 2 vezes. Kardec escreveu mais de 10.000 páginas. Por que aborto só aparece 2 vezes? Pegamos um médium aqui, Chico Xavier, olha lá. Aborto aparece 34 livros, mais de 144 vezes. Por quê? Porque Chico Xavier já é a influência desse movimento espírita brasileiro, ou a influência do movimento espírita brasileiro. Que a igreja tem um ascendente, não estou dizendo que são católicos, no sentido absoluto da palavra,
mas existe um ascendente. Então o aborto é uma campanha que os espíritas vivem para isso. Jorge, você é a favor do aborto? Não. Aborto é um crime, não sou a favor de crime nenhum. Mas é apenas uma reflexão, estamos estudando.